Ensino Religioso Fundamental com o professor Patrick, uma série de aulas com conteúdos da disciplina de ensino religioso voltados para o ensino fundamental. E eu, professor Patrick, vou trabalhar com vocês esses temas em aulas. Nós estamos na aula 10, voltado para o nono ano do ensino fundamental, e o tema é o preconceito contra a orientação sexual. Por que é preconceito, né? E vamos definir isso aí. O que é o preconceito contra a orientação sexual? Esse preconceito acontece quando pessoas são julgadas ou discriminadas porque sentem atração afetiva ou amorosa, né, pelo mesmo sexo, tá? O homem que sente atração pelo homem, a mulher que sente atração pela mulher e tantas outras formas de amor, tá? Ele se baseia em ideias erradas e falta de informação. Muitas vezes aparecem piadas ou ofensas, e esse comportamento causa sofrimento. Toda pessoa tem direito ao respeito. Porque homofobia, gente, é algo ruim, né, que faz mal para as pessoas. O que é orientação sexual? Orientação sexual refere-se ao tipo de atração emocional, afetiva ou sexual que uma pessoa sente. Pode ser por pessoas do sexo oposto, tipo o rapaz que gosta de mulheres, as mulheres que gostam de homens, entendeu? O homem que gosta de mulher, mulher que gosta de homem, do mesmo sexo, mulher que gosta de mulher, homem que gosta de homem, ou de ambos. Também existem os bissexuais e tantas outras, né? Expressões da sexualidade. Não é escolha nem doença, tá bom? Então, muita gente, a pessoa escolheu isso aí. A pessoa. E antigamente, gente, no CIDs, né? Os Códigos Internacional de Doença, era tratado como doença. Olha para você ver que absurdo. A homossexualidade, né? Depois retirou-se isso aí como doença, foi retirado. Então não é escolha e também não é doença, faz parte da identidade do indivíduo. E respeitar isso é fundamental. Homofobia e bifobia. Homofobia é preconceito contra pessoas gays e lésbicas. Bifobia é o preconceito contra pessoas bissexuais. Essas atitudes geram exclusão e violência. Muitas vezes essas pessoas são desvalorizadas. Desvalorizadas por quê? Pelo simples fato que ela tem essa opção sexual. Então, combater essas práticas é um dever social. Entendeu? Essa desvalorização é algo assim tão ignorante, tão bestial, né? E isso, gente, as pessoas são desvalorizadas simplesmente por esse fato. As pessoas podem ser ótimas profissionais naquilo que elas fazem. As pessoas podem ser ótimos artistas, ótimas pessoas, pessoas maravilhosas. E simplesmente porque tem uma opção diferente dos héteros, elas são discriminadas e desvalorizadas, como aquilo desprestigiasse a sua pessoa, tá? Homofobia não, né? Então, gente, é uma coisa que, inclusive, nas escolas tem que se combater, na sociedade. Preconceito e violência. O preconceito pode levar à violência física e psicológica. Insultos, agressões e ameaças são comuns, infelizmente, né? Acontece e acontecia mais e hoje ainda acontece. Muitas vítimas têm medo de denunciar, isso causa traumas e insegurança. Nenhuma forma de violência é aceitável. Então, existe muita violência advinda de pessoas aí preconceituosas contra os homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis e as outras expressões. É algo inaceitável. É crime, gente. Né? Violentar outra pessoa, ter preconceito, é criminoso isso, não tem outra palavra. Preconceito na escola. Alunos podem sofrer bullying por causa da orientação sexual. Né? Isso afeta o aprendizado e a autoestima. Tem criança que para de ir na escola. Por exemplo, tem meninos que às vezes têm traços, ou realmente é homossexual. Tem meninas que têm traços de lésbicas, entendeu? Ou realmente são isso, entendeu? E
essas crianças são marginalizadas, são colocadas de lado, são ofendidas. Muitas das vezes elas deixam de ir para a escola, não querem ir, elas não se sentem bem naquele ambiente porque é um ambiente agressivo. E assim, a direção, os professores, os funcionários, todo mundo deve trabalhar para que isso não aconteça. É porque a gente tem que garantir a segurança das crianças, né, e dos adolescentes. Não importa o que o adolescente é, não importa o problema que ele tenha, entendeu? A gente tem que garantir a segurança deles. Tem que garantir a segurança de todo mundo na escola, né, gente? Dos professores, dos funcionários, dos alunos, das famílias. Mas essas pessoas, né, que sofrem bullying por causa disso, eles têm um sofrimento muito grande dentro da escola. O ambiente escolar deve ser seguro e acolhedor. Professores, gestores têm um papel importante de vigiar isso aí e de combater. O respeito deve ser ensinado desde cedo, tá bom? E, gente, não adianta também o professor ser preconceituoso, fazer piadinha, a professora fazer piadinha, falar mal, entendeu? Usar, inclusive, religião para isso. E olha que eu sou professor de ensino religioso, tá? Eu acho, não, eu tenho certeza que é errado você usar da sua religião para ficar perseguindo outras pessoas que são diferentes, entendeu? Então tem gente, né? Fazer isso aí, inclusive, pode ser considerado crime, tá bom? A gente vê então algumas umas perseguições, aqui é uma foto fictícia, tá, gente? Mas o preconceito dentro da escola ainda existe e deve ser combatido. Preconceito no trabalho também, né? No ambiente de trabalho, pessoas podem ser discriminadas ou excluídas. Às vezes nem empregadas elas são. A pessoa não consegue arrumar um emprego. E quando arruma também, ela pode ser discriminada, porque isso inclui piadas, falta de promoção ou demissão injusta, sabe? Às vezes o patrão contrata, aí ele descobre, às vezes na rede social daquele rapaz, que ele é homossexual. Aí ele tem aquele preconceito enrustido dentro dele, o patrão. Eu vou desligar esse cara que eu não quero saber de homossexuais na minha empresa. Olha para você ver o tamanho da ignorância. E mesmo que o cara seja produtivo, entendeu? Às vezes desliga a pessoa simplesmente por isso. Às vezes o cara é super produtivo, super capaz, né? Mas e ele prefere às vezes colocar pessoas que ele considera normal, que é inferior na produção, e em vez de deixar aquela pessoa que tem competência simplesmente pelo fato dela ser diferente na opção sexual. O preconceito prejudica a carreira profissional, tá? A igualdade de direitos deve ser garantida. Todos merecem oportunidades justas. Isso é fundamental. Família e preconceito. Aqui a gente vê uma foto de um casal de mulheres, né? Que pelo jeito tem duas meninas, entendeu? Então, existem muitas famílias homoafetivas, né? Sejam mulheres com mulheres, homens homem com homem, entendeu? E que muitas adotam crianças. Muitas famílias também enfrentam preconceito dentro da própria família. Família é uma coisa complicada nesse sentido. Falta diálogo e compreensão, tá? Muitas famílias às vezes falta isso. Tem famílias que não entendem, que às vezes vivem num círculo ali muito de desinformação, de preconceito, entendeu? Um mundo às vezes de fanatismo, né? de incompreensão. Então, muitas crianças, adolescentes, jovens sofrem dentro da própria família, tá? Que às vezes com pai, com mãe que não aceita porque tem uma ideologia tal, porque acredita que o filho ele está transgredindo as leis de Deus. Gente, tipo, a pessoa pode ter, como eu falei, eu sou professor de ensino religioso, eu tenho formação em ciências da religião, tenho pós-graduação em ensino religioso, já tive muito contato com várias religiões, principalmente dentro do curso de ciências da religião. É claro que as religiões têm seus preceitos, entendeu? Mas excluir a pessoa, né? E assim, agora fazer uma exclusão da pessoa,
deixar de amar aquela pessoa é complicado, né? Então as pessoas aí não podem, os pais que têm religião, que têm os seus preceitos, tá? Você não precisa concordar com seu filho, você não precisa, mas você também não precisa ficar falando isso para ele, entendeu? Você pode demonstrar, você pode demonstrar, mas chega, entendeu? Mas você não precisa concordar, mas você tem que acolher o seu filho, você tem que acolher a sua filha. É isso, entendeu? Eu já escutei de um pastor, não sei quem que é, que fala: "Ah, e se seu filho fosse homossexual?" O pastor respondeu: "Eu não ia gostar, falar a verdade, mas aceitar a homossexualidade eu não aceitaria, mas eu aceito meu filho. Eu amo meu filho, entendeu? Eu vou dar todo o amor e carinho para ele, como eu sempre dou. Mas aí até fala assim: eu aceito, não aceito o pecado, mas eu aceito o pecador. Claro, gente, numa visão religiosa, né? Como pecado, né? Mas uma visão social, né? Isso é complicado dizer isso aí. Então, gente, o apoio familiar é essencial para o bem-estar. Amar e respeitar é fundamental. Amar as pessoas, entendeu? Ame seu filho, entendeu? Ame sua filha, por mais diferente que ele, se for diferente, se tiver essa orientação diferente, entendeu? A gente tem que, né? Por que você escolheu ter filho? Então não fosse ter filhos, entendeu? Não fosse ter filhos, porque cada filho pode escolher o caminho que achar que convém. E isso aí não é maldição, isso aí não é falta de sorte, isso aí é ignorância, tá? Preconceito é ignorância, tá? Direitos e leis. No Brasil, a discriminação por orientação sexual é considerada crime. A lei protege a dignidade das pessoas LGBTQIA+. Denunciar casos de preconceito é importante. As leis existem para garantir a igualdade. Conhecer os direitos fortalece a cidadania. Existem leis específicas que falam sobre o crime da homofobia. Tá? É crime. Como eu até disse sobre família, né? Às vezes aí a família é preconceituosa, o pai, né? É um tio, o avô. Então isso aí pode te dar problema, tá? Não esqueça disso não, que isso aí pode te dar problemas, né? Às vezes o preconceito não com seus filhos, mas com outras pessoas, com qualquer pessoa, tá ok? Homofobia é crime. O papel da sociedade. A sociedade tem responsabilidade no combate ao preconceito. As atitudes simples fazem diferença. Respeitar, ouvir e apoiar são ações importantes. O preconceito se combate com informação, não ignorância. Todos podem contribuir para um mundo melhor, né? Vamos construir um mundo melhor, sem preconceito, aceitando as pessoas do jeito que elas são, amando as pessoas do jeito que elas são. Filme Orações para o Bob é um filme muito bom, tá, gente? Depois, se você quiser assistir, tá? Orações para Bob, se não me engano, tem no YouTube, se não me engano, gratuito, tá? Você não precisa baixar, você não precisa comprar, tá? Porque já é um filme que já tem vários anos. Vamos lá, o filme Orações para Bob é um filme baseado em uma história real sobre preconceito e aceitação. Ele conta a história de Bob, um jovem que sofre por ser gay em uma família profundamente religiosa. A mãe Mary acredita que a orientação sexual do filho é um pecado e tenta mudá-lo por meio da fé. Então a mãe, né, ela percebe: esse meu filho está meio afeminado, então eu tô achando que ele é homossexual. Aí ela busca arrumar namoradas e ele não dá certo. Ela busca, né, falar sempre, dar indiretas, né, sobre várias questões, sobre a masculinidade, que é feio, olha para você ver, que não é correto, entendeu? A homossexualidade. Então, aí, a rejeição e a pressão causam um grande sofrimento emocional em Bob. Olha para você ver, a rejeição causa sofrimento emocional. Incapaz de lidar com a culpa e a dor, ele tira a própria vida. Principalmente, eu acho que quando ele vai para a faculdade, uma coisa assim, ele se joga de uma ponte, né, por desespero, por angústia,
por se sentir profundamente rejeitado, por perceber que a sociedade ao seu redor, a própria família não aceita, ele comete esse suicídio. Após a tragédia, a mãe Mary passa por um processo de reflexão e transformação. Então essa mulher vai lá no fundo do poço, entendeu? Ela reconhece seus erros e se torna defensora dos direitos LGBTQIA+. Então, de preconceituosa, de combatedora do seu próprio filho, ela viu, nossa, que erro, eu fiz meu filho se matar. Aí é culpa minha, ela se colocou a culpa, entendeu? Ela assumiu essa culpa para ela. Então, gente, ela o quê? Ela reconhece isso e ela faz um trabalho lá nos Estados Unidos de reflexão nas escolas, com jovens, sobre como é errado, né, você discriminar alguém pela sua orientação sexual. O filme mostra a importância do amor, do respeito e da aceitação familiar. Vamos amar as pessoas, independente do jeito que elas são. Entendeu? Porque a gente está precisando realmente amar as pessoas. Né? E a gente está com uma dificuldade muito grande. A gente vive em sociedades muito polarizadas. O Brasil está muito polarizado, quer dizer. Entendeu? E a gente tem pessoas que estão brigando aí por causa de política, por causa de ideais, entendeu? As pessoas deixam de conversar uma com a outra, né, por coisas simples, né? Uma coisa é quando alguém realmente te pisa, alguém faz algo grave com você que te magoa muito, realmente chega uma hora que você cansa, é direito também. Mas agora, você se ofender, você deixar de conversar com um familiar seu, com um amigo seu por causa de política, por causa de ideologia, seja ela religiosa, filosófica, pelo amor de Deus, né? Então, gente, vamos amar mais as pessoas, ok? E é isso. Um grande abraço e até uma próxima.